Imagem hoje. Já vamos estar começando. Dessas plataformas para estudar, qual que vale a pena? Me repente que isso complica. Ah, mas isso complica, pô, com todo respeito esquiço, mas o cara te recomendou, pode mandar matar, mano. Não, tô brincando, tô brincando. Vai que o Descomplica eventualmente patrocina a gente. Não vou falar nada. Tá gravando? Beleza. Descomplica, tamo junto, tamo vocês. Mas, ó, eu pessoalmente não sou muito fã do Descomplica, não. Eu acho que nessa plataforma que é custo e benefício, que você consegue ter muitas matérias em uma plataforma só. Pra mim, o melhor assim é o Ferreto. Se você não quiser o Ferreto, se tiver mais facilidade com os professores da prova total, a prova total também é bom. Mas acho que Ferreto barra prova total tem um valor bem em conta e você tem ali todos os professores. Se você não conseguir, por exemplo, eu quero o Guizov para matemática e física, quero geografia com a Thaís Formaggio e for comprar, tipo, matéria por matéria, que vai ficar bem mais caro, se eu pegar um cursinho pra tudo, acho que o Ferreto é interessante. Vou até ligar a luz aqui pra vocês me verem melhor. É, as resoluções é bom também. Mas então, gente, só pra não atrasar muito aí, pessoal, já vamos aqui iniciando. Hoje, então, o assunto vai ser a respeito de, como eu disse, porcentagem e razão, perdão, e variação percentual. Vou aqui usar o celular aqui para ver o chat aqui para comunicar com vocês. Todo mundo tá vendo certinho aí meu slide? Sim, beleza, perfeito. Sim, senhor. Beleza, perfeito. Ó, Calma já ganhou uns 5 pontos. Se você fosse meu aluno aí, já dava um 10 aí, só pelo respeito. Fiquei feliz. Mas enfim, vamos começando. Porcentagem. Porcentagem ou percentagem é toda fração, tanto faz, é toda fração de denominador 100, onde o numerador é chamado de taxa de porcentagem. Ou seja, tá ali, x sobre 100, a gente vê x%. Então, você escrever o x dividido por 100 ou o x% aqui é a mesma coisa. Então, toda vez que tem o x acompanhado do símbolo de por cento, é porque é o próprio número dividido por 100. Então, beleza? Podemos observar que toda porcentagem pode ser expressa pela forma de fração e número decimal. Então, a definição mais básica é essa. Ó. Pode ver que 23% pode ser representado como uma fração, assim como está dizendo aqui, que é 23 sobre 100, ou também como número decimal, que é 0,23. Beleza? Vamos prosseguindo. Porque essa parte é bem basicona. Cálculos percentuais. Para calcularmos um dito percentual de um número, devemos multiplicar esse número pela porcentagem indicada. Ou seja, agora isso aqui vai ficando um pouquinho. Agora é o cálculo mesmo da porcentagem, vai ficando um pouquinho mais interessante. 20% de 80, como que a gente pode resolver? Coloca 20 sobre 100, já que o porcento é a mesma coisa que dividido por 100, vezes o 80. E, portanto, vai ser 16. Vou até mostrar aqui como que faria essa simplificação. Aqui, ó, 20 sobre 100 vezes 80. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui, corta o zero com o zero, fica 2 sobre 10 vezes 80. Quanto que é 2? Aí é que tá. A gente pode ou fazer a conta por cima ou já cortar. Se eu fosse fazer a conta por cima, ia ficar 2 vezes 80, que é 160, dividido por 10, que vai dar 16. Mas para facilitar, a gente pode até cortar. Ó. Corta o zero que está embaixo com o zero que está em cima, fica 2 vezes 8. E 2 vezes 8 é 16. Então, bem simples. Assim que a gente vai resolver a porcentagem. Se é tipo 20% de 80, como falado, você coloca na forma fracionária ou na forma decimal e multiplica. Observação importante. 100% de um número é sempre igual ao próprio número. Com efeito, assim, isso aqui também é uma coisa bem básica que 100%. 1% é a mesma coisa que dividir por 100. Então, o mesmo que 100 dividido pelo próprio 100. E isso aqui vai dar 1. Então, por isso que 100% de um número é o próprio número. Seria como se fazer 1 vezes o número. Então, tipo, 100% de 4 é 1 vezes 4. Então, dá o próprio número 4. Enfim, esse começo aqui de definição do que é porcentagem, cálculo percentual, acho que tá tudo tranquilo para o pessoal aí, todo mundo de boa. Normalmente, essa parte de porcentagem vai dar uma apertada quando chegar nos exercícios, porque a interpretação do exercício e tudo, porque acho que a noção do que é porcentagem, acho que é de boa. A gente falou que sim. Pelo jeito, acho que esse início aqui da definição formal não é algo tão difícil de pegar. Enfim, Suzy também concordou que sim. Vamos então ir um pouquinho para a interpretação. Pode ver que eu estou falando exatamente como eu expliquei agora há pouco para o esquizo, que tem que ser dessa forma. Que é você ver um exercício bem basicão, que a gente vai ver com um exercício super simples, e depois de ver exercícios mais simples, que lá na frente eu vou falar do exercício do Enem e tal, depois a gente já tem entendido esse exercício mais simples. O que a gente vai ver aqui? Qual que é a interpretação da venda com lucro? Como que a gente pode interpretar? A venda com lucro ela pode ser tanto o preço sendo o custo mais o lucro, então uma, entre aspas, fórmula que a gente pode pensar é isso. O lucro a gente tem é o quê?
O preço do produto é o custo dele, por exemplo, custou R$ 5 para fabricar essa Coca-Cola, mais o valor que eu quero ganhar em cima, R$ 2. Como eu quero ganhar R$ 2 a cada lata de Coca que eu vou vender? 5 mais 2, 7. Vou vender cada lata a R$ 7, então é o custo mais o meu lucro. Ou uma outra forma que a gente também pode fazer, só que é usando o artifício que eu já falei no começo da aula da porcentagem, aí a gente pode usar esse outro jeito. Você viu o preço? É o custo vezes um mais porcentagem de lucro. Vou explicar. Vamos imaginar que eu não estou pensando dessa forma. Eu quero ganhar R$ 2 com a lata de coca. Então, tipo assim, vai ser 5 mais 2 igual a 7 que eu vou vender. Não, eu quero exatamente 20%. Eu vou jogar 20% mesmo. 20% da coca eu quero ter de lucro por cima. Então, a cada latinha de Coca-Cola que eu vender, vai ser 20%. Vamos jogar dessa forma, então. Eu tinha dito que ia ser R$ 5 o custo, né? Então, ia ser... Vou até escrever aqui para ficar mais didático. Nesse caso aqui, eu falei que era 5 mais 2, que é meu lucro, né? P igual a 5 mais 2, igual a 7. Vamos jogar aqui de outra forma. O preço, então, vai ser 5, que é o custo que eu falei para fabricar a Coca-Cola, vezes 1 mais... Aí é que tá. Vai ser a minha porcentagem de lucro. Eu falei que eu quero ganhar 20%. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 20%. Isso é igual a 5 vezes 1 mais 0,2. Isso aqui pra gente vai ser 5 vezes 1,2. Isso aqui pra gente vai ser igual a R$ 6. Então, o que a gente pensou aqui? O que a gente formulou? Pensem comigo. Se eu atribuir porcentagem de 20% de lucro, então a gente faz ali essa continha. A gente ou pode jogar a porcentagem direto e somar, como é o primeiro caso, ou fazer a porcentagem de 5 e somar, ou pode jogar nessa formulinha ali que eu deixei só para ilustrar. Desse modo, a gente venderia a Coca por R$ 6. Então, o que seria os R$ 6? Seria a Coca-Cola que eu estou vendendo a 20% de porcentagem de lucro. Então, dessas duas formas dá para fazer. Dá para você jogar com a porcentagem direto, para você saber o valor, ou jogar com um número. Aí você fala, o quanto que vai ser mais interessante? Eu jogar com o valor mesmo, eu usar o número, ou eu usar a porcentagem. Aí eu falo pra vocês que depende do caso. Se o exercício ele der pra vocês literalmente em valores, pô, vai ter um valor de lucro de R$ 20. Óbvio que vai ser melhor no primeiro caso. Se ele jogar pra vocês uma porcentagem que vai ganhar e não te falar qual que é o valor, aí você vai descobrir a porcentagem de lucro. Nesse caso, o lucro é de R$ 1, né? Porque 6 é 5 mais 1. Mas se você não sabia qual que era a porcentagem, você descobriu, porque depois você calculou certinho, com a porcentagem de 20%. Então, beleza, vamos fazer aqui a continha. Perdão, a questãozinha. Pode ir com uma bem básica aqui. Qual o preço de custo de uma mercadoria que foi vendida por R$ 2.860, sabendo que houve um lucro de 30% nessa venda? Beleza, vamos montar aqui então. Vou fazer a questão e depois eu vou passar o slide estando formuladinho para vocês a resolução aqui no computador. Mas, ó, tá. Qual que é o valor que ele deu? Ele deu o preço pra gente como 2.860, que foi o valor que foi vendida essa mercadoria. E ele quer saber pra gente qual que é o custo. O C a gente não sabe quanto que é. Então, beleza, vamos jogar aqui. Pode ver que vai ser bem mais interessante usar o segundo modo, porque já jogou na porcentagem. Só que eu vou mostrar pra vocês como também daria pra usar o primeiro modo. Ficaria um pouquinho mais difícil, mas dá pra usar. Tá, vamos jogar aqui primeiro com o segundo modo. P igual a C vezes 1 mais a porcentagem de lucro, que nem eu tinha colocado. O P eu tinha jogado como 2.860, no caso desse exemplo. O C a gente não faz a menor ideia de quanto que seja. 1 é da fórmula. E a porcentagem de lucro que ele deu vai ser de 30%. 30% é a mesma coisa que 0,3. Vamos colocar até aqui direto. Perfeito? Então vai ficar 2.860 igual a 1 mais 0,3, 1,3C. Portanto, C é igual a 2.860 dividido por 1,3. A gente tem que fazer essa continha. Então vamos armar aqui a continha aqui em cima. 2.860 dividido por 1,3. Que nem eu ensinei lá na aula de operações básicas, que foi a nossa primeira aula do ano. Vamos lá. O que ocorre aqui? 2.860 para dividir por 1,3 é o número com vírgula. Como é que faz? Corta-se a vírgula e adiciona um zero. Perfeito. 28.600 para dividir por 13.
Vamos pegar esses dois primeiros números aqui. 28 por 13 vai dar 2. Fica então 26. 28 menos 26. Sobrou 2. Perfeito. Vai descer o 6. Desceu o 6. 26 para dividir por 13. 2 novamente. Dá 26. Subtraiu. Zerou. Sobrou 2 zeros aqui. É 2 zeros que vai ir aqui para o nosso resultado. Então deu 2.200. Portanto, nosso custo é de R$ 2.200. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria formalizado. Pode ver formalizado aí exatamente a mesma coisa que eu tinha falado. Então esse seria o método de resolver pela segunda resolução, que nesse caso fica mais fácil. Aí você pensa, pô, mas aquela formulinha do começo de preço é custo mais lucro. Daria para resolver? Também daria, seria essa primeira resolução aqui. Mas pode ver que acaba caindo basicamente na mesma coisa. O que que você faz? P igual a C mais L. Beleza, o P é 2.860. O C de custo mais... Quando você viu o lucro, você via 30% do custo, porque ele diz que o lucro vai ser de 30%. Eu coloco 30% vezes C, pode ver que vai cair exatamente. Opa, vai cair exatamente na mesma conta ali. Depois vai dar aqui, ó, 1,3 vezes C, assim como aqui também dá 1,3 vezes T, e vai chegar em 2.200. Então, é interpretações distintas para o mesmo problema. Não muda muito você usar a primeira fórmula ou a segunda. Só que aqui deu mais passos, porque obviamente você teve que aplicar ali o lucro como porcentagem do custo, né? 30% do custo e tal. Aqui já vai secão, já vai direto, porque já tem a porcentagem de lucro na própria fórmula. Mas é isso, pode ver com um exercício um pouquinho mais básico e tal, todo mundo entendeu? Porque pode ver com um exercício bem simples mesmo, de qual que é a interpretação aí da porcentagem. Entendi, perfeito. Como entendeu, Nelson entendeu. Beleza, pode ver que é um exercício realmente que não dá tanta dúvida pra gente, que é mais simples. Vamos então aqui analisar como seria o caso contrário. Em vez de ser lucro, vai ser um desconto. Então a gente vai aplicar ali para ser melhor de vender, né? Para o pessoal ficar mais. Como vendedor é interessante você aplicar desconto para ficar mais chamativo, né? O produto que queria dizer. Então, beleza, vamos ver como é que seria a venda com desconto. Pode ver que é muito, muito fácil, é muito análogo a fórmula, porque ela faz sentido. Qual que seria? Preço ou valor é o custo menos o desconto. Bem simples. Se tá tendo um desconto, por exemplo, de R$ 10, ficaria, e o valor é R$ 80, por exemplo, ficaria R$ 80 menos R$ 10, não vou vender por 70. Pode ver que é uma coisa bem intuitiva. Assim como a venda com lucro não é algo tão difícil. Apesar de ser uma fórmula, eu digo que você não precisa decorar essa fórmula. Ela vem muito fácil para você, é uma coisa que faz bastante sentido. Pode ver que aqui também, aqui pode ver que é a mesma fórmula também de antes, só que com um menuzinho. Por que o menos? Porque vai ser um desconto, não vai ser um acréscimo, como é o caso do lucro. Então, mesma coisa. Preço é custo vezes um menos a porcentagem de desconto. Beleza. Agora, outro exemplozinho aqui bem fácil pra gente. Um produto teve um desconto de 20% e foi vendido por R$ 96. Qual foi o valor do desconto? Pode ver que é uma coisa assim um pouquinho não difícil, mas um pouquinho mais interessante, né? Porque em vez de perguntar pra gente, pô, qual que vai ser o valor do custo, como era antigamente, como era no exercício anterior? Não, ele deu pra gente o exercício e falou que vai ser o valor do desconto. Então a gente vai ter que resolver, achar o custo, pegar esses R$ 96, subtrair o custo e aí sim vai ser o valor do desconto. Então vamos fazer lá. Como falei, quando ele dá a porcentagem é mais interessante o segundo método de resolução, então vamos jogar ele aqui. O preço que ele deu foi R$ 96, né? Então 96 é igual a o custo, que de novo a gente não faz a menor ideia quanto que seja, vezes 1 menos a porcentagem de desconto, que ele disse pra gente que é 0,2, que é 20%. Perfeito. 96 é igual a o custo vezes 0,8. Perfeito. Então o custo vai ser 96 para dividir por 0,8. De novo, continha com vírgula, por isso que é importante ter aquela base lá de operações básicas que eu codei na primeira aula, de saber como é que faz uma divisão por vírgula, saber como que faz esse tipo de resolução, para não errar nesse momento, porque muita gente vai errar a continha, porque armar a conta em si não é difícil você interpretar a questão, mas é muito importante saber fazer a continha com vírgula certinho para não ter erro. Então vamos armar novamente aqui. 96 para dividir por 0,8. Novamente, você apaga a vírgula e adiciona um zero. Então, quanto que fica? 960 para dividir por 8. Vamos começar aqui pelo 9. 9 por 8 dá 1. Então, 8. Subtraindo aqui, desce 1. Vai descer o 6 também.
16 para dividir por 8 dá 2. 16 menos 16, zerou. E aqui, sobrou um zero aqui, então um zero que vai subir para o nosso resultado, 120. Então o custo vai ser de R$ 120. Resolveu? Não, calma que não resolveu ainda não. Esse é o custo do produto. Então o produto antes ele custava R$ 120. E agora ele teve um desconto e foi para 96. Mas quanto que é esse desconto? Então a gente tem que fazer subtrair. 120, que é o valor do início, menos 96, que é o valor que agora ele está cobrando. Vamos lá. 0, dá para subtrair 6? Não dá. 2, dá para subtrair 9? Não dá. Então, pega emprestado aqui do 1, vai ficar 1 aqui. Beleza, o 0 ainda não dá para subtrair por 6. Então, vamos pegar emprestado do 12, fica 11 aqui em cima e fica 1 para cá. 10 menos 6, 4. 11 menos 9, 2. Perfeito. Então, o que a gente chegou? Chegou com o nosso valor de desconto foi de R$ 24. Vou passar aqui o slide para vocês vão ver isso formalizado. Pode ver que estava a mesma continha que eu fiz. Chegou no final o desconto de R$ 24. E novamente falar para vocês, se ele der em porcentagem, eu posso mesmo assim fazer no primeiro método de resolução, que nesse caso vai ser o valor sendo o custo menos o desconto? Pode. Você vai ter, às vezes, vai ser um pouco menos intuitivo, mas nem eu falei, você aplica a porcentagem ali direto no desconto, você joga o desconto como 20% do custo, e também vai chegar em R$ 24 da mesma forma. Esse exercício agora de desconto, no caso, que é a outra interpretação que a gente pode ter, que é a outra forma que pode jogar pra gente, além do lucro pode ser um desconto, nesse caso de operações comerciais, todo mundo entendeu de boa? Me dê esse feedback aí no chat que a gente vai avançando. Que essa aula também, a parte teórica dela é um pouco mais enxuta. A gente vai ver mesmo a aplicação dela, sim, sim, beleza, todo mundo tá entendendo. A gente vai ver a aplicação dela mais nos exercícios. Beleza, então a gente chegou aqui ao primeiro exercício da aula. É um exercício que a gente vai tomar um pouquinho de tempo, ele é do PPL 2024, é uma avaliação bem recente, mas que eu vou mostrar para vocês como que isso de operações comerciais vem realmente no Enem. Então vamos lá. O dono de dois cachorrinhos, um Shih Tzu e um Poodle, fez uma pesquisa na internet sobre o preço de banho para seus cães em 5 lojas próximas da sua casa. Ele pretendia levar os dois cachorrinhos ao mesmo pet shop naquela semana para tomar banho. Beleza. Aí tem aqui 5 pet shops, ele deu uma tabelinha pra gente, inclusive a próxima aula vai ser de leitura de tabela, vou dar até um spoiler pra vocês. Deu a tabela e disse em cada pet shop quanto que vai ser o valor, porque ele quer, obviamente, até eu trouxe aqui no final, o local escolhido foi o que apresentou o menor preço pro banho dos dois cachorrinhos. Claro, somando os dois cachorrinhos que ele vai dar banho, o Shih Tzu dele e o Poodle, tem que ser onde ficar mais em conta, porque ele não vai querer pagar um local mais caro, né? Então, beleza. Aí vamos fazer, nesse caso, não tem muito como fugir. É pegar pet shop a pet shop, do primeiro ao quinto, e fazer na conta, e até você ver qual deles que dá maior economia, porque cada um deles vai ter uma condição aqui de porcentagem que a gente vai fazer. Inclusive, já que no começo da aula eu tinha dado uma zoadinha lá falando Descomplica e tal, vou fazer muito uma coisa lá, professor Descomplica. Todo mundo aí que tiver aí no chat, que tiver cachorro, joga aí no chat qual que é a raça, enquanto eu vou armando aqui a conta. Meu cachorro, ele é um salsicha, inclusive. Muito bonitinho, ele tá lá na casinha deles, não mostrava ele. Mas tá. Dito isso, dando essa dinâmica, então vamos começar aqui com o primeiro pet shop. Meu pet shop, eu tenho uma pastora alemã, a Lindinha falou. Meu cachorro é da raça cachorro, essa raça é boa. É o famoso, como que se diz? Cachorrinho caramelo? Ou não? Não tem um cachorro. Beleza, o pessoal aí tá movimentando a respeito disso. Esse primeiro, o que ele trouxe pra gente? Trouxe que o Shih Tzu vai ser R$ 29. E qual que é a promoção? Em vez de R$ 18, que seria o original da tabela, nessa semana, Poodle vai custar só 15. Então vai ser 29 mais 15. Isso aqui vai dar 29 com 10, dá 39. 39 com 5, 44. Então pode ver aqui que vai dar R$ 44. Para quem às vezes tiver dificuldade de armar essa continha, eu vou armar ela aqui em cima. 29 mais 15, 9 mais 5 vai dar 14, 4 sobe 1, 1 com 3 com 1, dá 4. Então pode ver que aqui o primeiro vai dar R$ 44 pra gente. Ah, eu fiz essa questão somado hoje. Não, hoje tu fez essa questão? Pô, é só pra você ver. Deu uma coincidência boa, então. Uma questãozinha aqui pra gente que vai trabalhar muito a questão da porcentagem. A SUS também não tem cachorro. Então basicamente teve um raça cachorro, um pastor alemão e um salsicha, que é o meu no caso. Então tamo movimentado. Isso fala que no Brasil tem mais cachorro do que gente. Não sei se é verdade não. Tem cidade do Brasil que parece. Eu morei numa cidade chamada Sertãozinho, lá perto de Ribeirão. Que lá é impressionante. Toda casa que a gente ia tinha tipo uns 2 cachorros na porta. Sempre um idoso com uma cadeirinha tipo na rua e atrás uns 2 cachorros batendo pra cama quando você passava pela calçada. Era muito engraçado. Enfim. Aí aqui,
R$ 23 do Shih Tzu. E quanto seria no Poodle? O Poodle ele deu pra gente um desconto de 10%. Então, beleza, aí aqui a gente vai ter que fazer a continha. 10% de R$ 20. Então, vamos fazer essa conta. É... Quanto que seria o valor total? Como a gente tinha feito, seria tipo preço igual a o custo vezes menos porcentagem do desconto. Então, o valor final vai ser o próprio custo que a gente tem aqui de R$ 20 vezes menos a porcentagem que ele deu foi de 10%, que é o mesmo que 0,1. A gente vai ter 20 vezes 0,9. Aí beleza, agora aqui é mais tranquilo de fazer essa conta. Pensem o seguinte, seria meio que, quanto que é 2 vezes 9? Dá 18, né? É algo parecido, 20 vezes 0,9. Vai dar exatamente isso, vai dar 18. Então beleza, então essa semana, aqui nesse segundo pet shop, o Shih Tzu vai ser R$ 23, porque não teve alteração, e o Poodle com 10% de desconto vai sair por 18. Perfeito. Então agora é só a gente fazer mais essa soma. Deixa aqui apagar aqui quem já calculou certinho a porcentagem, usando a formulinha. Então, 23 mais 18. Nossa, esse mais aqui ficou lindo, hein? 3 mais 8 vai dar 11. Subiu 1. 1 com 1, 2. Com mais 2, 4. Então, nesse caso aqui, vai ser R$ 41 a soma nesse segundo pet shop. Perfeito. Vamos então ao terceiro pet shop. Terceiro, o que ele trouxe pra gente? Traz dois cachorrinhos pra tomar banho e ganhe R$ 5 de desconto no valor final. Pode ver que aí já é a forma que eu falei, que é custo menos valor de desconto, seco, sem precisar. Então vamos lá. 25 do Shih Tzu. Do Shih Tzu aqui de 25. O banho dele. Do Shih Tzu não, né? Do banho, né? Pelo amor de Deus. 25 mais 20, que é do banho do Poodle, menos 5. Quanto que vai ser? 25 mais 20 vai dar 45. 45 menos 5 vai dar 40 pra gente. Então, nesse caso aqui do terceiro, até agora o mais barato pra gente, dá R$ 40. A gente só subtraiu o valor do desconto no final. Perfeito. 25 mais 20 menos 5. Vamos então aqui ao quarto e último pet shop, que diz que se a gente levar dois cachorrinhos para tomar banho, a gente vai ganhar 10% no valor final. Então vamos lá. O que seria isso? Primeiro, vamos somar qual que vai ser o valor, que vai ser o banho do Shih Tzu, que é 22 mais 28. Vamos fazer essa continha aqui. 28 mais 22. Estou fazendo aqui para às vezes que alguém tiver dificuldade de fazer de cabeça. Porque se você de cabeça, seria o seguinte: 22 mais 28. 28 com 2 dá 30, com mais 20 dá 50. Então 22 mais 28 vai dar 50. Mas vamos armar a continha aqui para não ter dúvida. 8 mais 2, 10. Então vai subir 1. 2 mais 2, 4. Com 1 lá de cima, 5. Então aqui vai dar R$ 50. Mas calma, que ele falou pra gente que vai ter 10% de desconto no valor final. Então isso aqui seria meio que 22 mais 28 dando 50, mas no final a gente vai tirar 10%. Se a gente vai tirar 10% de desconto, que nem eu tinha mostrado pela fórmula, a gente multiplica por 0,9. Então, 50 vezes 0,9, pra gente vai ser R$ 45. Então, esse quarto pet shop vai custar R$ 45 o banho de ambos. Agora, o quinto e último, pra gente tirar a prova final, se realmente vai ser o terceiro gabarito ou não, é o 5, que ele dá 20% de desconto no valor de banhos da raça Shih Tzu. Então o Shih Tzu a gente vai ter 20% de desconto. Vamos armar de novo. 30 vezes 1 menos a porcentagem de desconto, que é 0,2. 30 vezes 0,8. E 8 vezes 3, 8 mais 8, 16. Com mais 8, 24. Então 80% de 30 vai dar exatamente 24. Então aqui vai ser R$ 24 do Shih Tzu mais R$ 24 do Poodle, totalizando R$ 48. Ou seja, qual que é o menor? A alternativa para a gente, letra C. Vamos passar o slide para estar aí formalizado? Perfeito.
Enfim, esse é um exercício um pouco mais pegado, que tem várias etapas, por ser vários pet shops a analisar, mas que a aplicação que nem eu tinha mostrado, de transações comerciais. Sabia que em Goiás tem mais boi do que gente? Não, pois é, o Goiás é um bagulho. O agronegócio lá é um negócio muito exótico, né, pra não falar outra coisa. Enfim, acho que o 3, exatamente, é o Pet Shop número 3. Ebon, e aí, Ebon, como é que você tá? Chegou aí pra gente? Não entendo 0,9 do 4. Opa, eu te explico aqui na hora. É, Vamos aqui calcular novamente o 4, só que pela fórmula. Ó, vou aplicar lá na formulinha que eu tinha integrado para vocês, que é o quê? Preço é igual ao custo vezes menos porcentagem do desconto. Quanto que é aqui? Aqui é, no caso, 10% de desconto no valor final. Aqui tinha dado 50, né? Eu tinha pagado, não tinha dado 50. Beleza. Então, o novo preço vai ser 50 vezes menos os 10% que ele falou que vai ter pra gente de desconto. 10% é a mesma coisa que 0,1. P igual a 50 vezes 0,9. P é igual a 45. Aí é por conta disso. Aí você pegou a ideia, Nelson? Certinho? Agora eu entendi, obrigado. Muito bom, pô. Tamo juntos. Qualquer dúvida, gente, pode estar mandando no chat, porque realmente às vezes eu vou fazendo meio rápido assim, vou fazendo de cabeça, pode ficar meio confuso. Aí, muito bom que tenha sanado pra ti aí essa coisa. O Ebon chegou. Inclusive, como é que tu tá, Ebon? Eu não consigo ver a quantidade de pessoas, mas acho que ele ainda tá, porque ele entrou faz 4 minutos. Como é que você tá, Ebon? Chegou aí, Paulo, com a gente? Tamo aqui vendo um pouquinho de porcentagem. Mas tá. Até ia perguntar pra vocês, alguém tem mais alguma dúvida nesse exercício? Foi bem de boa a resolução. A Vindinha tinha até feito um simulado mais cedo, tinha visto essa questão. Deu pra solucionar certinho? Ou alguém tem alguma ponderação? Ainda tô celebrando. Não, pode pá. Pode dar uma olhadinha aí, dar uma pensada. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comunicar aí certinho que a gente dá uma repassada. Esse exercício, inclusive, ele cai. Não sei se ele cai com TR alta, mas ele cai com um exercício um pouco mais demorado, né? Porque você tem que fazer a conta pro Pet Shop 1, pro 2, pro 3, pro 4 e pro 5. Aí só no final tu vai ter a certeza de qual que é o Pet Shop escolhido. Então é uma daquelas questões pra tomar tempo, sabe? Não é uma questão difícil de se entender, mas toma um pouquinho de tempo. Eles amam essa. Pois é, exatamente. Sim, entendi certinho, perfeito. Então vamos a mais uma questão, porque como eu disse, a aula de porcentagem acaba que é muito menos teoria e muito mais exercício, porque a parte da porcentagem em si, saber o que é uma porcentagem, é muito de boa. Você pega ali a definição e pega o que é uma variação percentual, eu penso que ninguém tem, tipo, muita dificuldade. Mas quando tu chega efetivamente para fazer um exercício, às vezes tu pode pensar, nossa, eu não consegui sacar qualquer ideia daquele exercício, eu não consegui sair da interpretação. Por isso que eu tô dando uma ênfase maior nessa aula de exercícios, porque geralmente eu vejo que é onde pega muito a questão da porcentagem, não é nem a teoria em si, não é nem resolver uma porcentagem, é saber como que ela vai vir. Beleza, essa também é uma questão do NPPL 2024, então pode ver que questão super recente também, e vamos lá. Ele diz: o limite recomendável de carga a ser transportado por um caminhão é de 10 mil quilos. Ao transportar uma carga que excede em 300 quilos desse limite, é bom sempre sublinhando assim, os dados importantes, só para você não esquecer, ainda mais na hora da prova, que a gente está muito corrido ali no Enem, a gente acaba esquecendo. Então, por isso que lá eu fazia, e aqui eu continuo fazendo isso de sublinhar os dados importantes. Enfim, ao transportar uma carga que excede em 300 quilos esse limite, o consumo de combustível é 2% maior. Beleza. Em uma rodovia, o consumo de combustível desse caminhão é proporcional. Opa, vai puxar lá da nossa aula que a gente teve de razão e proporção, 2 aulas atrás. Então a gente vai também puxar aqui, porque aqui vai ser diretamente proporcional pra gente. Vamos jogar uma regrazinha de 3. Perfeito. É proporcional à quilometragem percorrida, quando considerado uma mesma carga transportada. E esse que ele falou é com palavras difíceis uma coisa fácil. Quanto mais a gente andar com o caminhão, mais combustível vai gastar, claro. Sabe-se que, transportando 10 mil quilos por 90 quilômetros, esse caminhão consome 60 litros. Opa, 10 mil quilos, um dado, 90 quilômetros do segundo dado, 60 litros, terceiro dado. Tá faltando um, a gente vai jogar numa regra de 3. Suponha que esse caminhão vai transportar uma carga de 10.300 quilos por 75 quilômetros nessa rodovia. Quantos litros de combustível esse caminhão consumirá para efetuar esse transporte? Beleza. Vamos com calma, vamos pensar o seguinte. Primeiro de tudo, ele disse
que se exceder em 300 quilos que o limite era de 10 mil quilos, o consumo vai ser 2% maior. Então já vamos anotar aqui em cima, ó, mais 2%, para a gente não esquecer que quando a gente calcular o valor de combustível, a gente vai ter que aumentar 2%, porque ele, ó, tá levando 10.300. Então ele tá levando esses 300 quilos a mais. Então vai ter esse acréscimo de 2% no combustível. Perfeito. Aí agora, que nem ele tinha dado pra gente, com 90 km, fazia 60 litros. Então vamos jogar aqui nossa regra de 3, né, ó. 90 quilômetros está para 60 litros de combustível, assim como 75 quilômetros, né, que vai ser o que vai percorrer agora, está para X litros, que a gente não sabe. Como eu ensinei na aula de razão por proporção, multiplica cruzado, então vai ficar 90x igual a 75 vezes 60. Aqui a gente poderia simplificar, mas nem vou fazer uma simplificação mais puxada. Vou simplificar um valor simples aqui, ó. Cortando o zero desse lado com o zero desse lado, fica 9x igual a 75 vezes 6. Dá para simplificar outras coisas, mas só para não confundir muito, às vezes a galera do chat, vou aqui um pouco mais com calma. Vamos fazer essa continha aqui então. 75 vezes 6, 75 vezes 6. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 6 vezes 7. 5 vezes 7 vai dar 35. Com mais 7, 42. Então 6 vezes 7 dá 42. 42 mais o texto aqui em cima, 45. Perfeito. 9x igual a 450. Vamos fazer agora essa divisão, né? Que x é 450 sobre 9. Vamos puxar aqui essa divisãozinha. 450 sobre 9. Quanto que é 45 por 9? Pô, se eu multiplicar 5 por 10, 5 vezes 10 vai dar 50. Então, tirou 5, vai por 45. Então quer dizer que o quê? 9 vezes 5 vai dar exatamente 45, porque vai faltar exatamente 5 para chegar em 10. Então, perfeito. 9 vezes 5, 45. Então, 45 dividido por 9 é o próprio algarismo 5. Então, perfeito. 45 por 9, 5. Então, vai dar aqui 45. Sobra resto zero. Aqui, sobrou aqui em cima, a gente coloca no resultado, 50. Então, 450 para dividir por 9 é 50. Aí vamos lá, pô, 50 foi lá, marcou, errou. Não podia marcar pelo seguinte: nunca esqueçam do dado que vem lá no começo do enunciado e pode confundir a gente. É 2% maior toda vez que excede 200 kg o limite. Então não pode esquecer do dado que a gente anotou no começo. Então esse 50 a gente tinha que acrescentar 2% nele. Então vamos lá, fazer a continha aqui dos 50 vezes 1 mais os 2%, né? Mais 2%. Isso aqui é nem suas pegadinhas. Pois é. Isso aqui, vou até resolver de uma outra maneira, vai ficar mais fácil pra gente, ó. 50 vezes 1 mais 2 sobre 100. Não vou colocar em função de decimal, não vou colocar o decimal ali, não. Vai ficar mais difícil, vou mostrar pra vocês por quê. Beleza. Então isso aqui vai ser 50 vezes 1. 50, colocou aqui. 50 vezes 2, aqui. 100. Sobre 100. Tá vendo como ficou mais fácil? 50 mais 100 sobre 100. Isso aqui, 50, 100 sobre 100 é 1, mais 1. Isso aqui pra gente vai dar 51 no cantinho da página. Então, alternativa, letra C. Vou até aqui passar a slide para estar certinho formalizado para vocês. Beleza. Pode ver que uma questão que também envolve porcentagem, é um misto assim de razão e proporção. Que lá na minha segunda aula de matemática, que foi razão e proporção, eu falei para vocês que caía para cama razão e proporção, e pode ver, nem aula mais de razão e proporção, e caiu novamente pra gente fazer uma dessa, porque realmente razão e proporção é uma coisa que aparece muito. Seja um exercício que é disso, mas ao mesmo tempo tem outro assunto relacionado, ou exercício só de razão e proporção. Então é muito importante saber. Mas tá, tem a parte final ali que envolve porcentagem, pra você não cair no peguinha, que nem for, não cair na pegadinha e errar o exercício. Todo mundo entendeu bem esse aqui? Nelson tá digitando. Qualquer dúvida que vocês tiver, podem estar falando certinho que a gente resolve. O 100 sobre 100 me bugou um pouco. Pode explicar, por favor? Posso. Ó, o seguinte. Aqui, a gente fez por etapas. Vou mostrar aqui para você. Aqui a gente usou a tal da propriedade distributiva. Vou puxar aqui uma setinha, inclusive.
Ó, a gente faz o famoso chuveirinho. Qual que seria o chuveirinho? É a propriedade distributiva. Sempre que você tiver um número em parênteses, uma relação entre parênteses, que é uma soma que a gente tem, que é 1 mais 2 sobre 100 entre parênteses, estando entre parênteses, você tem que fazer a distributiva. Tem que fazer o chuveirinho. Vamos fazer o chuveirinho aqui. 50 vezes 1 e o 50 vezes 2 sobre 100. Então vamos lá. Isso aqui, 50 vezes 1 dá o próprio 50 mais, agora, 50 vezes o 2 sobre 100. Vai vir aqui, 50 vezes o 2 sobre 100. Beleza. 50 mais 50 vezes 2 dá 100 aqui em cima. 100. Ainda sobre 100. Repete o 50 aqui embaixo de novo, quando mexer nele. Quanto que é 100 dividido por 100? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, exceção do zero. O zero não. O zero pra gente é uma indeterminação, zero sobre zero. Mas enfim, exceção do zero, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, 5 sobre 5, 2 sobre 2, 1 sobre 1, nesse caso, 100 sobre 100. Então, isso aqui vai dar 1. 50 mais 1, 51. Você pegou a ideia certinho? Seria basicamente isso. Agora eu entendi? Perfeito, fico feliz. Então seria isso da propriedade distributiva que a gente aplicou. Então, beleza. Aí, além disso, alguém tem. De nada, tamo junto. Além disso, alguém tem alguma outra dúvida, alguma ponderação? Ou esse exercício também safou de boa? O que vocês acham a respeito? Que dependendo, a gente passa de exercício. Vão comunicando aí no chat aí. Ah, eu esqueci de falar, inclusive. Vou até falar agora. O pessoal que tava na minha aula de química, que eu substituí o professor JV dando química, sabe. Mas eu tô com essa marca esquisita no rosto, tô com essa marca vermelha, mas é porque eu tava jogando bola e o zagueiro ali, muito, muito humilde, meteu a cotovelada no meu rosto. Isso foi tipo. Foi tipo ontem ou anteontem. Nossa, eu esqueci, real, foi ontem ou anteontem. Foi no dia da aula da química. Na parte da tarde lá da aula de química, eu tinha ido jogar bola. Aí o cara meteu o cotovelado no meu rosto, mas faz parte, né? Eu tô com um puta sinalzão aqui na testa, mas tá resolvendo. Uns dias tá de boa. Foi quinta, né? Exatamente, foi então anteontem, tá certo. Anteontem eu levei essa aí. Mas tá de boa, faz parte da vida. Enfim. A próxima questão que a gente tem é essa questão 140. Tá aí até hoje, pois é. Não, formou tipo só tipo o vermelhado. Eu pensei que ia ficar vermelho tipo um próprio dia, no dia tá de boa. Só ficou a marquinha. Acho que vai sair depois a casquinha, vai dar certo. Foi forte. Quase que eu desmaio ainda. Enfim, esse também do Enem PPF 2024. Hoje caiu muita questão de porcentagem naquele ano. Foi o ano que eles deu ênfase. Sempre tem isso, tem ano que eles parecem dar ênfase em alguma coisa, tipo. Teve o ano, acho que foi o Enem 2026, se eu não tô enganado, que caiu umas 6 questões de estequiometria. Estequiometria sempre vem, uma ou duas. Mas na química daquele ano caiu umas 6, foi bizarro. Tem alguns Enem que eles dão uma ênfase pra conteúdo. Isso aqui, no caso, deu uma ênfase muito forte na questão da porcentagem. Mas tá. Num dia de promoção, e lembrando que esse exercício, acho que é talvez o mais dificilzinho da aula, que ele tem um conceito um pouco mais específico. Ó, num dia de promoção, um supermercado propõe dar desconto em um produto e, mantendo fixo o preço da unidade, apresenta ao consumidor as seguintes propostas. Opção 1, pague 8 e leve 9 unidades. Opção 2, leve 8 e pague 7 unidades. Um consumidor quer escolher a opção que lhe oferecerá o maior desconto percentual. A opção que oferece o maior desconto, o percentual desse desconto é, ou seja, quando você tem aquilo de leve 9 e pague 8, ou você tem pague 7 e leve 8, qual que vai ter o maior desconto? Essa que seria a pergunta que ele quer fazer pra gente. Eu vou até dar um tempinho, vou dar 5 minutinhos, 6h53 a gente volta pra galera do chat aí tentar, que essa é uma questão meio que desafio da aula, pra vocês tentar aí, que é uma questão que não é tão impossível, mas que ela foge um pouco do padrão de porcentagem que a gente tem. Então vamos tentando aí. Enquanto isso, vou até comentar uns outros assuntos. A respeito disso de porcentagem, o que vocês têm que atentar? E vão ignorando eu falando, eu só vou falando aqui pra quem às vezes, eu não sei fazer exercício, quero aqui ficar ouvindo você falar. Então, por quando isso eu vou falando. Mas todo mundo que puder vai tentando esse exercício que 6h53 eu corrijo aqui. Então, o que vocês têm que atentar quanto à porcentagem do Enem? Atente muito à questão de comercial, questão de transação comercial. Geralmente, quando tem questão ali de matemática financeira, envolve porcentagem, ou vai ser lá para juros simples em composto, que tem um pouco de porcentagem envolvido, ou vai ser de porcentagem mais sólida. Então, acaba que é muito importante para ter esse alerta ali. Pô, como é que eu vou identificar que a questão é de variação percentual, que a questão de porcentagem? Muita questão é de operação comercial. É... Fora essa parte mais financeira, que é onde mais aparece porcentagem, tem também. De indústria também, por exemplo.
Eu tenho uma indústria que eu faço copos. Aí, tipo, aí vai ter uma interdisciplinaridade com a geometria espacial. Eu sou uma indústria que faz copos. Eu faço copos no formato de um cone. Aí eu quero fazer um novo copo, e esse copo vai, tipo, manter a mesma figura geométrica, ainda vai ser um cone, só que vai ser um cone, tipo, de altura distinta, vai ser um cone um pouquinho mais alto. Por conta disso, por ser um cone mais alto, ele vai ficar um pouco mais fino. Qual é a porcentagem do raio que eu tenho que diminuir para formar esse cone? Então, tipo assim, pô, é um cone de altura de 5 centímetros. E vai ser um cone de altura 10 centímetros. E esse raio vai ter que diminuir em 50%, vai ter que diminuir ele em 70%. Tem muito isso também. Então, tipo, às vezes ele vem numa interdisciplinaridade com a geometria espacial. Então, tipo, porcentagem pode aparecer em vários contextos. Óbvio que o mais clássico é falar, é fácil ver quando aparece porcentagem. É quando tiver o símbolo 20%. Sim, de certo modo sim. Mas estou querendo dizer para vocês, tem forma que você consegue analisar mais rápido, porque o Enem vai fazer diferença para você. Eu fiz o Enem ano passado, não foi pra vocês. Graças a Deus, consegui a minha aprovação. Estou esperando ali as etapas finais. E o que que eu fiz na avaliação de matemática? Eu fui pegando as questões e eu fui resolvendo, mas também com aquela malícia. Quando eu cheguei mais pro final de prova, então, que eu estava mais sem tempo, eu comecei a selecionar as questões que eu sabia que conseguia fazer naquele tempo e as outras que eu ia ter que chutar. Então a dica que eu dou é isso: questões como razão e proporção, operações básicas, porcentagem, esse tipo de questão, tu consegue fazer rápido. Então, tipo, deixar pro final, tipo, dá tempo de você fazer ainda. Você faz essa questão aí em 2 minutos, dá pra resolver. Agora, questões como análise combinatória, por exemplo, que é permutação, arranjo, combinação, combinação com repetição, permutação caótica, esse tipo de questão, normalmente, se você deixar pro final, você vai ficar sem tempo. Então, você tem duas escolhas. Ou você vai resolver todas as outras questões, vai deixar essa pro final e vai acabar chutando, o que pode ser que aconteça. Aconteceu comigo, a questão de análise combinatória caiu no meu ano e eu acabei chutando, não deu tempo de fazer. Então pode ser que aconteça com você. Aí, nesse caso de você chutar, é você torcer para não ser uma questão de TRI baixa, ser uma questão de análise combinatória difícil mesmo, como normalmente vem, que quase ninguém vai acertar, então não vai ter uma TRI lá muito alta, não vai te prejudicar muito, você vai continuar com os acertos bem coerentes. Ou se não, se você for ainda fazer a questão, saber que você precisa selecionar um certo tempo para ela. Porque não adianta também faltando, sei lá, falta 1 hora e meia para acabar o segundo dia. E tu quer gastar 10 minutos fazendo uma questão de análise combinatória, mano, vai foder tua natureza. Você tem que ir lá pra natureza fazer. Sobrou 2 horas, é o momento certo pra você ir pra natureza. Se sobrou 1 hora e meia, você já tá atrasado. Você tem que começar a natureza. Então, tipo, vai pegando essa métrica sua. Pô, faço matemática em 2 horas e meia, faço em 3 horas, faço em 3 horas e meia. Eu nunca consegui fazer em 2 horas e meia. 2 horas e meia é o essencial. Se você fazer em 2 horas e meia, sobra 2 horas e meia pra você fazer naturezas, que é tipo, fazer naturezas e revisar. Então fica muito show. Mas normalmente, na matemática, como leva mais tempo, eu fazia em 3 horas, sobrava 2 horas pra natureza, aí eu fazia a natureza meio correndo, não dava tempo pra revisar, mas dava bom. Então, tipo assim, só que se sobrar tipo 1 hora e meia ou até menos, nossa, aí vai ficar muito complicado. Você vai ter que correr muito pra fazer naturezas. Isso se você começa por matemática, que eu aconselho como melhor, você começar segundo dia por matemática. Eu sempre aconselhei isso. Caso você habituou e acha melhor começar por natureza, tudo bem. Caso você goste de alternar 15 de uma, 15 de uma, também tudo bem, mas que eu gosto de me localizar é fazer primeiro matemática, para me garantir matemática, que é onde tem a maior TRI, onde dá mais pontos, e depois de finalizar matemática, aí sim eu vou lá para natureza, que eu sei que a TRI é mais foda. Eu mesmo esse ano peguei tipo 750 em natureza, você não pega muito. Olha que eu fiz 39 acertos, fiz 39 de 45 e ganhei só 750. 39 de 45 na matemática, com uma TRI boa, te dá tipo 880. Então, tipo assim, acaba que é muito bom você fazer matemática, enfim. Deu. Matemática você consegue 900? Pois é, com uma 39 dá até pra 900, dependendo da TRI, realmente, não duvido. Já deu tempo, vocês conseguiram fazer? Qual que foi a alternativa que vocês chegaram? Só 750 e 39, pior que foi. Pra ser exato, acho que foi 751. Ou talvez 771, não é? Mas eu acho que foi 751 mesmo. TRI de natureza é muito paia. Você, tipo assim, com uns 42, 43, você chega lá pra casa dos 830, 840. Mas com 39, 38, você fica ainda na casa dos 700. É muito difícil você ultrapassar a casa dos 800, você estando com menos de 40 acertos. B, pera não, D. Nossa, essa eu dei uma bugada. Não, essa é uma questão mais complicadinha mesmo. A de matemática é sempre mais valorizada, sim, sim. Então, gente, vou mostrar aqui basicamente o pessoal tá meio que entre B e entre D. Vou mostrar pra vocês aqui qual que seria a resolução. Ó, o seguinte, a opção seria gabarito beta D mesmo. Eu nem CVB, deu D. O Pudim de Passa acertou, exatamente.
O pudim de passas é bom. Deixa eu ver se no seu nick tem seu número. CZTR. É, não sei exatamente qual que é o seu nome. Vou ter que chamar de pudim de passas. Mas enfim, o pudim de passas acertou. Deu certo, exatamente. Ó, o que que seria? Essa questão era bacana da gente, pra gente usar a segunda fórmula, que é a fórmula da porcentagem. Você usar a primeira fórmula, que é P igual a C menos desconto, ficava meio ruim. É melhor fazer pela formulinha da porcentagem. Ó como é que ficava. O preço é igual ao custo vezes um menos a porcentagem de desconto. O preço final, que vai ser 8C. Por que 8C? Porque eu não sei qual que é o valor do custo. Ele não deu que esse produto custa R$ 10, R$ 20, R$ 30, não deu. Então eu vou deixar em função do custo, que eu não sei quanto que é. Então 8C é igual ao 9C vezes um menos porcentagem de desconto, que nesse caso, a incógnita pra gente vai ser a porcentagem de desconto, que é o que a gente não sabe, aqui para a opção 1. Beleza. Aí passou o 9C dividindo 8C sobre 9C vai dar um menos porcentagem de D, porcentagem de desconto, perfeito. Corta o C com C, 8 sobre 9 igual a 1 menos porcentagem de D. Então por isso que ele não deu o custo do produto pra gente, porque não importa, porque no final a gente vai cortar o custo. Então nesse caso, não importa o custo do produto. O importante é você ter esse leve 9 e pague 8. Essa relação que vai dar o desconto pra gente, não o custo. O custo não importa. Beleza. Então 8 sobre 9 é igual a 1 menos porcentagem de desconto. 0,888 é igual a aproximadamente. Não fiz essa relação tudo, não. É porque eu tô indo passo a passo aqui só pra ficar um negócio mais didático. 0,888 igual a. Mas pode, se você quiser mandar no chat aí a forma que você fez, incrementa bastante pro conteúdo da obra. Muito, muito, muito bacana. Igual a aproximadamente igual a um menos porcentagem de desconto. A porcentagem de desconto é um menos 0,88. A porcentagem de desconto é 11,2%. Beleza, então a gente chegou na conclusão que para a opção um a gente tem 11,2% como porcentagem de desconto. Perfeito. Vamos jogar então aqui na fórmula para opção 2. Na opção 2 é o mesmo esquema. De novo você anota a fórmula aqui. Beleza, nesse caso 7C é 8C, ou seja, 7 custos é igual a 8 custos vezes aqui 1 menos a porcentagem. Passa dividindo, vai ficar 7C sobre 8C é 1 menos porcentagem de desconto. Quarto C com C, 7 sobre 8 é 1 menos porcentagem de desconto. 0,875 é 1 menos porcentagem de desconto. Portanto, a porcentagem de desconto é 12,5%. Perfeito. Então a gente chegou na conclusão que na opção um você tem 11% de desconto aproximadamente, na 2 você tem 12% de desconto aproximadamente. Diferença pequena, mas dá pra gente a letra D como maior desconto. Aí o Pudim de Passa, inclusive, tinha dito pra gente que ele tinha resolvido de uma forma diferente. Aí, se quiser, pode até falar qual que foi seu linha de raciocínio. Mas pode ver como é uma questão um pouco mais difícil. Você colocando ela na fórmula certinha, você consegue chegar na questão, você consegue chegar na resolução, mas por que é uma questão que pega um pouco com a gente? Porque ele tá fazendo o contrário, normalmente ele dá a porcentagem de desconto e aí que a gente calcula o custo, calcula o valor. Nesse caso, ele deu o valor, deu o custo e queria que a gente calculasse a porcentagem. É que eu tô vendo porcentagem de semana também no curso de matemática que eu faço. Aí eu só peguei 8 para 9, aumentou um ponto percentual. Aí eu peguei 1, eu dividi por 9, deu 0,11 e multipliquei por 100. Isso na opção 1, perfeito? E na opção 2 a gente fez uma coisa meio análoga, né? Basicamente ele fez meio que secão assim. Pegou literalmente, quanto que é 8 por 9? 8 por 9 vai dar 0,88. Então, se deu 0,888, quantos pontos percentuais, tempo a gente passa a favor, falta para 100%? Falta 0,1, que é 11 pontos percentuais, que é 11%. Então ele chegou em 11% para a opção 1. Na opção 2, ele fez o mesmo, ele dividiu 7 por 8, deu 87, deu 87,5%. Quantos pontos percentuais falta para 100%? 12,5%. Também é uma forma de fazer. Não tiro a sua razão, também dá pra fazer assim, inclusive uma resolução boa também. Eu só não fiz dessa forma, que acho que não sei se o pessoal do chat vai concordar, acho que ia ficar meio confuso. Tipo, por que tem que pegar esse número e dividir por esse? Por que tem que pegar esse número e dividir por esse? Tipo, seria uma coisa que essa pessoa não vai pegar do nada. Aí eu vejo que apesar de mais demorado, quando você aplica a fórmula, você acaba que você sempre vai dar certo. Pode demorar um pouco, ou pode ser mais rápido, mas não tem muita confusão. Você sabe de onde que veio aquele alicerce. Enfim. O pessoal tá distância sim, a Vindinha concordou, a gente passa concordou. Beleza, gente. Então, basicamente é isso. Deu inclusive.
Deu inclusive três exercícios que eu coloquei aqui no final para selecionar. Pode ver que porcentagem, variação percentual, não tem muita matéria a respeito. Você tem uma base teórica bem enxuta e você tem mais a questão da aplicação de exercício para você ir pegando ali. Alguém tem alguma dúvida final, alguma coisinha assim ficou pendente, algum exercício às vezes que pensou, pô, esse exercício não entendi tal coisa, não sei aplicar tal coisa em porcentagem. Quando eu vejo alguma coisa de porcentagem, eu fico na dúvida, que aí eu tive essa dúvida. O problema é a interpretação. Exatamente. Então, literalmente é isso. Quanto mais exercício a gente for resolvendo aqui, mais vai pegando essa ideia da interpretação. Porque, que nem eu estou dizendo desde o começo da aula também, que a teoria em si não é difícil, mas é a interpretação da porcentagem que pega um pouco. Aproveita e explica a diferença entre pontos percentuais e aumento percentual. Claro, vamos lá. Beleza, qual que seria a diferença? O aumento percentual, que é o que a gente está fazendo, inclusive eu estava fazendo isso, aumento e redução percentual, que seria lá o lucro, por exemplo, o prejuízo. Um aumento percentual, por exemplo, tipo, teve um aumento de 20%, teve um aumento de 20%, a gente está fazendo um aumento percentual. Esse aumento de 20% em 100, por exemplo, o que seria? Como que a gente resolve isso? Um aumento percentual de 20% seria 100, que é o todo que a gente tem, mais 20% vezes o próprio 100, porque a gente está aumentando 20% nele. 100 mais 20 sobre 100 vezes 100, que a gente pode até inclusive aqui cortar. Corta em cima e embaixo, você fica ali 20 sobre 100, vai ficar 2 sobre 10. Beleza, o 100 a gente repete, que a gente não mexeu nele até agora, então 100 mais 2 vezes 100 vai dar 200. Tudo isso para dividir por 10. Corta, corta. 100 mais 20, 120. Então pode ver que aqui a gente fez um aumento percentual de 20%, que deu esse aumento de 20% em 100, deu 120 no final. Esse é o nosso resultado. Agora, o que seriam os pontos percentuais? Ponto percentual, normalmente a gente vai ver mais na próxima aula, que a próxima aula vai ser uma aula de gráficos, tabelas e escalas. Na aula de gráficos, tabelas e escalas, a gente vê muito isso, porque muito nos gráficos, por exemplo, os gráficos ali que vai subindo certinho, tem uma subida de pontos percentuais. O que seria isso? Se a gente tiver 5 ponto percentual, vamos falar que subiu 5 pontos percentual, por exemplo. Isso tem muito na área da política. Tal candidato da política estava com. Sei lá, nem vou falar não. Vou falar que Fulano da Silva com Ciclano de Souza estava disputando as eleições. Só que numa pesquisa boca de urna, no dia das eleições, descobriu-se que o Fulano da Silva ele subiu 5 pontos percentuais nas pesquisas. Então vamos imaginar que o Fulano da Silva ele tinha 40% e o Ciclano da Silva, vou até colocar aqui, Fulano Silva. E o outro vai ser Ciclano Souza. O Fulano Silva ele tinha 40%, Ciclano Souza ele tinha 60%. Se o Fulano Silva ele subiu 5 pontos percentuais, visualmente você só soma ali 5 na porcentagem. Você não precisa fazer uma porcentagem em cima da porcentagem. Não, você só soma os pontos. Então ele vai para 45%. Porque ele subiu 5 pontos percentuais. Enquanto o outro candidato, por consequência, ele tem que ter caído para 55%. Então essa seria a relação dos pontos percentuais. O ponto percentual você só soma a minha porcentagem, você não faz uma porcentagem em cima daquilo. A variação percentual, seja aumento percentual ou redução percentual, você tem que aplicar a porcentagem. Seria essa a diferença. A fórmula 2 me lembrou juros compostos. Parecido, né? Juros compostos a gente vai ser o juro, né? Juro igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então vai ser juros igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Nesse caso, até que é CBB mesmo. Se você for ver aqui a relação entre elas, fica um pouquinho parecido mesmo, porque você também tem ali o C multiplicando, né? Tem o número entre parênteses. Faz sentido a comparação. Beleza, dado isso, além disso dos pontos percentuais, como a gente passa tinha perguntado, tal, alguém tem mais alguma ponderação a respeito do conteúdo de porcentagem ou todo mundo tá suave quanto a isso? Porque senão eu também insano aqui essa dúvida. Como é que vocês estão a respeito do conteúdo? De boa. Nelson falou que tá tranquilo. Sus tá digitando aí pra gente. Suave. Beleza, acho que não sei se alguém vai ter mais alguma dúvida. Então, gente,
Basicamente é isso, a gente fez mais ou menos uma horinha de aula, né? A gente começou às 6, a gente tá finalizando agora às 7. Ó, até ficou escurinho ali no fundo, agora que eu vi na minha câmera, foi escurecendo aí um pouco. Enfim, é... Então eu fico muito agradecido pela presença de cada um. A gente finalizou aqui com 6 na plateia. Tá aí o Nelson, tá o Vic, tá a Suzy, tá o Cauã, tá o Evon, tá a Vindinha. Fico muito agradecido a cada um de vocês. A aula foi até aqui rápida comparada a outra. Sim, a aula de química mesmo que eu estava substituindo foi exatamente 1 hora e 40, se não estou enganado. A aula passada foi acho que 1 hora e meia. Geralmente as aulas são tipo de 60 minutos, como hoje, até uns 90 minutos no máximo ali. Porque depende também da dificuldade do assunto, da quantidade de dúvidas. Quanto hoje não teve tantas dúvidas, foi um assunto mais tranquilo. E também não é um assunto teoricamente assim tão denso, né? Não é uma coisa tão difícil, tem uma baita dificuldade em porcentagem. Nem sempre acontece. Então acaba que foi um assunto mais rápido mesmo. Não precisou ficar tanto tempo assim sanando. É, eu tenho que ver a gravação da aula de Química. Pois é. No caso, foi meio que parceria minha do JV, né? Porque o JV fez o slide. Eu só apresentei mesmo, só dei aula porque ele teve uns problemas técnicos, ele não conseguiu estar ministrando a aula. Aí vê lá que foi muito bom, foi de modelos atômicos, muito importante a aula, foi muito boa, inclusive. Inclusive, Vicky, acho que você já parou, pode parar aí a filmagem. É, mas é isso, inclusive, que nem eu